Olá, minha gente linda, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje eu vou falar para vocês um pouco como foi a minha experiência assistindo o filme dos Mamonas Assassinas. Então, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreverem no canal, curtir e deixarem um comentário bem legal para que eu saiba que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Então, gente, ontem à noite eu assisti o filme dos Mamonas Assassinas. É assim, um filme que vocês já podem alugar pelo YouTube. É um filme relativamente curto. Ele tem 1h e 35 minutos de duração. E como todo mundo sabe, esse filme vai contar a história dos 5 garotos que formaram a banda Os Mamonas Assassinas. Eram ele, o Dinho, Júlio, Bento, Sérgio e Samuel. Juntos eles já formavam uma banda que era a Utopia, e depois de um tempo eles meio que deram uma repaginada na banda, no estilo de músicas, porque inicialmente era uma banda de rock, então eles foram ali, mesclaram e criaram um estilo único, que foi o som que os Mamonas faziam lá na década de 90, né, porque eles morreram em 96, no trágico acidente aéreo, que todo mundo já conhece a história. O que acontece? Quando eu vi que esse filme tinha apenas 1h e 35 minutos de duração, eu sabia que esse filme seria um filme raso. Você não tem como você fazer um filme biográfico, um filme contando a história, que por mais que tenha sido curto, o sucesso dos Mamonas, ainda assim 1h e 35 minutos é um tempo muito limitado para você contar a história de uma banda que praticamente revolucionou o cenário da música brasileira naquele período. Eles ficaram 8 meses no auge, só que foi 8 meses de imersão completa. A gente viu os Mamonas todos os dias. A gente não, que na verdade eu tinha 3 anos quando eles morreram. Então, assim, eu não posso falar muito sobre isso, mas essa geração via os Mamonas toda semana nos programas de TV, eu via na rádio, a gente só tocava Mamonas Assassinas, e até muito tempo depois da morte dele, a gente sempre via nos programas homenagens feitas a essa banda. As pessoas não esqueceram, e até hoje, ano de 2024, as pessoas ainda falam muito sobre essa banda, que teve um sucesso muito rápido, muito curto também, mas assim, como eu disse antes, renovou o cenário da música brasileira na época. Como eu disse, é um filme raso, é um filme que não aprofunda muito de fato na história. Vai contando ali um pouco da vida de cada um, mas de uma maneira muito superficial, o que eu esperava que não acontecesse, porque quando a gente fala que vai fazer um filme em homenagem a uma banda, em homenagem a um artista, em homenagem a uma pessoa pública que seja, a gente espera que detalhes sejam revelados, que coisas assim que a gente não saiba, que a gente não tem acesso, sejam contadas, e esse filme me deixou muito a desejar nesse sentido. O filme em si, eu não entendo qual a proposta do diretor, o que ele de fato tentou fazer, porque ficou meio parecendo que se fosse num cenário de terror, esse filme com certeza seria um filme trash. Eu não sei se a produção foi baixa em orçamento, eu não sei porque de fato eles fizeram isso com esse filme, passaram um filme com uma qualidade tão inferior, com uma qualidade tão duvidosa, como eles poderiam ter feito, como esse tema poderia ter sido abordado. Fizeram um filme que de fato só serviria para essa geração do TikTok, que não consegue ficar mais do que 15 segundos prestando atenção em algo. O Edson Spinello, que é o diretor desse filme, eu não conheço outros trabalhos dele, eu não conheço ele de fato, mas eu gostaria que ele tivesse sim aprofundado um pouco mais. Esse filme em si, ele não parece um filme biográfico, parece que foi um filme fictício, uma ficção. Não parece que foi um filme que de fato estava ali para homenagear a banda, o sucesso da banda. Coisa que é muito diferente do filme do Mussum, que eu assisti alguns dias atrás. O filme do Mussum tem um pouco mais de 2 horas de duração, se não me engano 2h e 5 minutos. Mas é um filme que aprofunda tanto na vida do Mussum, que a gente de fato consegue entender quem o Mussum era até ele virar esse astro da comédia, porque também foi uma carreira meteórica, né? Quando ele apareceu a primeira vez na televisão, as câmeras já amaram ele imediatamente, ele conseguiu emergir e ser o grande sucesso que ele foi.
E no filme dos Mamonas isso não acontece. Isso também acontece muito no filme Nosso Sonho, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse filme, do Claudinho Bochecha. Eles de fato fazem uma imersão na vida dos artistas. Eles mostram como era a vida deles antes da fama, como foi o processo da fama, mediando ali como tudo foi acontecendo no filme do Claudinho Bochecha até a morte do Claudinho e um pouco depois disso, que é, de fato, é para ser isso. Um filme biográfico, a gente quer isso. O filme dos Mamonas não, terminou ali, nem sequer o momento assim do acidente eles mostraram pra gente, terminaram com eles fazendo um show, o que provavelmente foi o último show, aí colocaram cenas reais do show deles, e aí eles iam entrar no avião, sendo que um dos integrantes da banda, ele já tinha tido alguns sonhos, algumas premonições, que de fato a gente não sabe se é verdade, mas o filme coloca como se ele tivesse tido alguns pesadelos, mostrando que poderia acontecer um acidente, mas mesmo assim, né, eles tinham que trabalhar, entraram no avião e aconteceu o acidente. O que me pega muito nessa questão do filme é que já chegando no final, eles colocaram como se o Dinho tivesse conhecido uma garota e essa garota gostaria que ele saísse da banda porque, segundo ela, ele carregava todo o brilho da banda nas costas. Quando isso ficou tão interiorizado no Dinho que ele foi falar com o produtor musical dele e essa era uma péssima ideia e que ele de fato não ia conseguir emplacar e que de fato ele não conseguiria emplacar um sucesso sozinho, porque a banda As Mamonas Assassinas deveria continuar sendo uma banda, o que a gente geralmente não vê com outras bandas que começam ali enquanto um grupo e que depois o vocalista ou algum integrante da banda acaba saindo para fazer carreira solo, ele acaba não conseguindo ter aquele sucesso, em alguns casos até consegue, mas meio que se desprende completamente da identidade da banda. Nem sempre isso dá certo, algumas vezes dá, mas o produtor acreditava que ele não conseguiria fazer isso e acabou falando pra ele, né, que a banda teve com ele em todos os momentos e que todas as pessoas, amizades que fossem surgindo a partir dali seriam passageiras, mas que a banda estaria com ele para sempre porque eles vieram do nada e conseguiram tudo. E tem uma cena do filme que eu acho muito legal, muito emocionante, que é quando o produtor faz assim um depósito para eles e aí o Sérgio ele chega ali pro Samuel todo abafado falando que tinha acontecido alguma coisa de errado com a conta dele porque tinha caído 80 mil reais na conta dele e aí o produtor fala que não teve nada de errado e que aquele dali era o valor que eles estavam recebendo. Aí ele falou 80 mil reais para dividir para 5 pessoas é muita coisa. E o produtor falou que não, que cada um recebeu 80 mil e eles ficaram muito felizes porque eles não tinham essa perspectiva do tamanho que foi o sucesso da banda. Até nos Estados Unidos eles foram fazer turnê na época, a gente está falando dos anos 90, de uma época que o Brasil e o mundo de maneira geral vivia um momento muito conservador. Você pegar uma banda com um vocalista que é um homem hétero, que se veste de mulher, que senta no colo dos outros, que dança, que rebola, realmente foi algo assim muito inovador para a época. Eles tinham tudo para dar muito errado, mas eles deram muito certo e talvez se não tivesse acontecido esse fatídico acidente, muito provavelmente os Mamonas ainda estariam em alta, porque eles escreviam músicas do que eles realmente viviam. Eles falavam do seu cotidiano, eles expressavam aquilo, fazendo um batuque legal, fazendo umas letras que realmente nem sempre parecia fazer sentido, mas era o que eles estavam vivendo e a gente percebe um pouco disso sendo abordado no filme. Lógico que, na minha opinião, o filme poderia ter aprofundado um pouco mais nisso, ele ficou ali mais superficialmente, falando ali pelas beiradas, mas ainda assim o filme ele tenta relatar um pouco como foi esse processo criativo das músicas e isso eu acho que é um ponto muito positivo. Se eu tivesse que dar uma nota pro filme eu daria 6, porque o filme não é ruim, as atuações são relativamente boas, a direção, na minha opinião, deixou um pouco a desejar, nesse sentido mesmo de aprofundar sobre a vida dos integrantes individualmente, antes, durante e mantendo ali aquela coisa da fama e talvez até falar um pouco mais sobre como foi o acidente, como que o Brasil inteiro chorou a morte dos Mamonas Assassinas e o luto que a música brasileira viveu por meses naquele período, porque de fato foi a grande banda que era um momento e que a gente
pouquíssimas vezes viu isso, e quando viu foi também com o que aconteceu com a Marília Mendonça, que foi uma mulher que surgiu no sertanejo quando mulheres praticamente não cantavam sertanejo e revolucionou a música brasileira de um jeito que todo mundo queria ouvir sertanejo, todo mundo queria ouvir Marília Mendonça. Então, assim, eu também aguardo ansiosamente pelo filme da Marília Mendonça e espero que os diretores e os produtores não cometam o mesmo erro que cometeram aqui com Mamonas Assassinas, que eles possam aprofundar mais sobre a vida dela, tal como foi feito no filme Nosso Sonho e no filme do Mussum também. Bom, gente, se vocês, como eu já disse, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixarem um like, se inscreverem no canal, me seguirem lá no Instagram e compartilharem o vídeo com os amigos de vocês. Um beijo cheio de carinho e até o próximo vídeo.